Mensagem dessa noite, o título dela será Livres do Pecado. Parece que a gente combinou, né? Mas não combinou, mas foi legal. Essa última música que a gente cantou, que dizia na cruz, ou a cruz me libertou, não a cruz, o símbolo cruz, mas aquilo que ela representa, o fato de Jesus ter se entregue por nós, nos fez livres do pecado, nos fez livres do poder do pecado. Então nós podemos dizer de verdade, a cruz me libertou, eu sou livre para agora amar a Deus, para escolher viver com Ele todos os dias da minha vida. Se quiser abaixar um pouquinho, que está dando microfonia aqui. Romanos 6, de 1 a 14. Vamos ler? Presta atenção aí naquilo que você está lendo, vamos entender este texto nessa noite. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Diga, o pecado não vai me dominar, porque você foi salvo por Jesus. E se você não foi salvo por Jesus, você tem oportunidade de ser, porque a salvação é para todo aquele que crê, para todo aquele que entende, para todo aquele que confessa aquilo que Jesus veio fazer nessa terra. Jesus veio até aqui justamente para que nós nos tornemos livres do pecado. E nessa noite nós vamos entender um pouquinho aquilo que o apóstolo Paulo está tentando nos dizer neste texto, de que forma nós somos livres do pecado, como nós podemos andar e continuar a viver de maneira a viver como alguém que foi liberto do pecado. Porque a nossa luta contra o pecado é constante, é diária. E nós vamos entender que a força para que nós possamos vencer essa luta não vem de nós mesmos, vem de Jesus. O Douglas orou aqui, a força com que nós lutamos, a força que nós temos não é a nossa força, mas é a força de Cristo em nós. O sacrifício de Jesus, único e verdadeiro, ou seja, o fato de Jesus ter vindo até aqui uma só vez, vindo até aqui, tomado sobre si o pecado da humanidade, satisfez a justiça de Deus, acabou com a inimizade que havia contra Deus e nos tornou livres do pecado. Se a gente for olhar a carta aos Romanos, já pregamos algumas vezes esse ano sobre ela, é uma carta maravilhosa, é uma carta que precisa de muita atenção para que a gente possa entender os seus detalhes, mas uma carta que nos leva a entender mais profundamente as doutrinas da salvação, a graça de Deus e aquilo que Jesus veio fazer aqui nessa terra. Paulo, na carta aos Romanos, começa mostrando, primeiro, a realidade do ser humano.
Lá no capítulo 1, no capítulo 2, ele fala de quem nós somos sem Deus, ou de como nós nos tornamos nesse processo de afastamento de Deus. O ser humano vai se tornando cada vez mais distante do planejado por Deus, daquilo que foi designado, daquilo que foi desenhado, daquilo que foi orquestrado pelo próprio Deus. O ser humano foi deixado à mercê de si mesmo, porque ele resolveu viver de uma maneira independente de Deus. E quando ele fez isso, o pecado passou a dominá-lo. E quando a gente fala aqui do pecado no singular, a gente está falando da independência em relação a Deus. A gente está falando de viver como se Deus não existisse, de viver como se Deus não fosse Deus, como se Deus não fosse o Senhor. E o apóstolo Paulo mostra que assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, ou seja, todos nós, toda a humanidade estava, vamos dizer assim, no lombo de Adão, no lombo de Adão e Eva, quando eles pecaram, e por causa do pecado deles, o pecado passou a toda a espécie humana, o pecado passou a todos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A gente ouviu, quem estava no culto das crianças, ouviu isso até numa musiquinha dele semana passada, né? Quem lembra, estava dizendo assim, quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. E a gente olha e fala assim, meu Deus, isso é música de criança, né? Isso é música, nossa, o politicamente correto começa a pensar, meu Deus, olha o que eles estão cantando, a outra musiquinha, todo mundo era mal, né? E vivia fazendo coisas erradas, isso, aquilo, e a gente pensa, meu Deus, isso não é politicamente correto isso, não é bonitinho isso para as crianças. Seja criança, seja adolescente, jovem, adulto, ser humano precisa entender essa verdade. O Evangelho começa com o entendimento de que nós, sem Deus, não somos nada, e não temos nada, e não podemos nada. Nós, sem Deus, estamos sujeitos a pagar o preço dos nossos próprios delitos e pecados. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o apóstolo Paulo mostra isso. Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. O ser humano está afastado de Deus, o ser humano carece da glória de Deus. Todos pecaram, todos estão encerrados debaixo do pecado, todos estão presos debaixo do pecado. E assim era a situação humana, até que, no capítulo 5, ele diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Jesus veio até aqui, e Paulo mostra isso de uma maneira muito forte, nesse capítulo 5, dizendo que Jesus veio até aqui para tomar sobre si aquilo que não era dele, porque Jesus não pecou. E somente alguém que não pecou podia tomar o pecado daqueles que pecaram e vai pagar, aquele que pecou e aquele que vai morrer. Só alguém que não tinha pecado podia tomar sobre si. E foi isso que Jesus veio fazer. Tomar sobre si aquilo que era meu e aquilo que era teu. Um pecado que eu fiz, que eu ainda vou fazer, o pecado que a humanidade inteira fez. Porque Ele é o Cordeiro de Deus, que veio justamente para tirar o pecado do mundo. Ele é aquele proporcionado pelo próprio Deus para de uma vez por todas acabar com o poder do pecado. Acabar com o poder do pecado. E no versículo 20 do capítulo 5, o apóstolo Paulo escreve assim, ele diz, a parte B do versículo, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça, ou transbordou a graça. O apóstolo Paulo diz, olha, onde tinha muito pecado, a graça teve uma ação superabundante, acima de todo o pecado. Ou aquilo que, em outras palavras, aquilo que Jesus falou a respeito daquela mulher que era conhecida por todos como pecadora, e Jesus disse, olha, aquele a quem muitos pecados foram perdoados, muito tem a agradecer. E com isso em mente, o apóstolo Paulo começa o capítulo 6 e vai começar a responder uma pergunta a respeito do pecado. Com este fundo, entendendo aquilo que Jesus fez, e entendendo isso, nós podemos entender aquilo que ele quer dizer no capítulo 6. Ele pergunta assim, o que nós vamos dizer então? Será que, capítulo 6, versículo 1, nós continuaremos pecando para que a graça se aumente?
Nós continuaremos vivendo no pecado para que tenha mais graça sobre nós? Alguns camaradas daqueles dias, que os estudiosos chamam de libertinos, começaram a dizer o seguinte: se onde abundou o pecado, superabundou a graça, se onde tem muito pecado tem mais graça, então, pela minha lógica falha, então eu vou pecar um monte. Porque se eu pecar um monte, a graça vai ser maior na minha vida. Então, vamos cair no pecado, vamos cair na farra, porque a graça de Deus nos salva. E entendendo isso, ou querendo combater isso, o apóstolo Paulo vem falar agora a respeito da continuação da vida cristã. De como não é desta forma, que sim, nós fomos livres do pecado, sim, a graça nos salvou, sim, o amor de Deus nos alcançou, nos chamou, nos perdoou e nos garante, por meio daquilo que Jesus veio fazer, uma vida eterna lá do Senhor. Mas isso, a graça de Deus e o amor de Deus nunca foram e nunca vão ser uma desculpa para nós seres humanos que queremos viver da nossa forma. Queremos dar vazão ao pecado, queremos dar vazão à nossa maneira de fazer as coisas. Olha o que esses caras estavam pensando, e se aplicar isso nos nossos dias, é como se nós disséssemos assim: mentíssemos apenas falando verdades. Já viram isso? Mentir apenas falando verdades? Deus perdoa tudo. É verdade ou não é? É verdade. Deus ama a todos de maneira igual. É verdade ou não é verdade? A graça de Deus nos salva. Não é verdade? Não é por aquilo que eu faço, mas é porque aquilo que Jesus fez, não é verdade? Se a gente simplesmente colocar isso e não entender o plano de Deus e aquilo que Deus espera de nós, e aquilo que o entendimento a esse respeito nos leva a fazer, nós podemos mentir e estar enganados apenas falando verdades bíblicas. Sim, tudo isso é verdade. Deus nos ama, Deus é bom, Deus cuida de nós, a graça de Deus nos salva, a graça de Deus nos alcança. Eu não posso fazer nada para alcançar a salvação, nem você, não tem nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais ou para que Deus nos ame menos, não tem como, não existe. Mas Deus te salvou, enviando Jesus até aqui, para quê? Para que agora você possa viver uma vida livre do pecado. Para que agora você possa viver uma vida que continue, que diga: eu recebi essa salvação, então eu não vou pecar mais para que a graça se aumente. O apóstolo Paulo fala: de maneira nenhuma. Essa, pelo que eu andei lendo, é a maior negativa que existe na língua grega. Foi traduzido no português nessa versão para de maneira nenhuma, de modo algum, não é assim, vocês entenderam tudo errado. Não é assim, não é entender que a salvação é pela graça e continuar vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo. Não é entender simplesmente que Deus pode e perdoa todos os pecados daquele que se arrepende, se eu não continuar vivendo a minha vida como alguém que se arrependeu. Isso não condiz com a realidade do Evangelho. Versículo 2, ele fala: de maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Não tem como. Ele expressa como seria possível alguém que morreu para o pecado, como alguém que entendeu aquilo que Jesus veio fazer, continua vivendo como se nada estivesse acontecendo, continua vivendo, se dando como escravo ao pecado. A Bíblia diz, neste mesmo capítulo aqui, capítulo 6, no versículo 17, diz assim: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. O pecado escraviza. A situação minha e sua, antes de Jesus, ou quando nós vivemos como se isso não fosse verdade, é de escravidão quanto ao pecado. O pecado é um senhor de escravos. Nós poderíamos dizer que o pecado é como se fosse um rei que domina, um rei que escraviza, um rei que coloca todos subjugados à sua vontade e os escraviza para que os sirva. E o pecado, quando nós somos escravos do pecado, nos direciona aos pecados. O pecado no singular,
que é a independência em relação a Deus, que é viver independente do Senhor, ele nos leva aos pecados, ele nos leva ao orgulho e todas as suas variações, a inveja e as suas variações, a cobiça, nos leva a desejar mal para o próximo, nos leva a fazer mal para o próximo, nos leva a pecar contra Deus e pecar contra o próximo, de todas as maneiras possíveis. O ser humano, deixado à mercê de si mesmo, não tem limites. E nós vivemos em um mundo hoje muito ou extremamente relativista, em que não existe verdades absolutas. Não existem, isso na correnteza do mundo, não existe verdades absolutas, não existe o certo ou o errado. Aquilo que é certo para mim pode não ser para você, e aquilo que é vice-versa. E continua. Só que a Bíblia nos dá uma direção. A Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós. A palavra de Deus não muda. O Senhor não muda. Eu comecei esse culto nessa noite agradecendo a Deus porque Deus não muda. Você agradeceu junto comigo, porque Deus não muda, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. E esse Deus que não muda com os tempos ou com as coisas que acontecem, também não muda na sua maneira de pensar. E aquilo que o agrada, continua o agradando, e aquilo que lhe desagrada, continua lhe desagradando. E a Bíblia serve para que nós possamos entender o coração de Deus e não vivemos mais escravos do pecado. Não vivemos mais escravos daquele que antes nos direcionava segundo a sua vontade. É como se o pecado dissesse, olha, aquele eu vou usar, ele vai ser um cara muito certinho no seu trabalho, com as pessoas lá fora, mas na sua casa vai ser um terror. O outro, olha, até que vive bem na sua casa, é tranquilo, mas no trabalho vive fazendo coisa errada, vive passando a mão aqui, passando a mão lá. E o outro? O outro para isso, e o outro para aquilo, e o outro para aquele outro. E para todas as situações, e para toda a depravação que o pecado pode nos levar. E quando eu digo nos levar, eu estou falando de mim, estou falando de você. Sabe, eu estou falando de todas as pessoas, nós, seres humanos, que temos essa natureza pecaminosa, e que se nós não entendermos que em Jesus somos livres do pecado, e não vivemos dessa forma, vamos continuar sendo escravos, vamos continuar vivendo como se Jesus não tivesse vindo até aqui. Então, um dos objetivos deste capítulo, que o apóstolo Paulo nos deixa, é para que nós possamos entender a gravidade do pecado e a grandeza do sacrifício de Jesus que nos torna livres deste pecado. Vamos acompanhar lá no versículo 3 o que diz? Diz assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? O 4 diz: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida, ou uma vida nova, de acordo com uma outra versão. O que está dizendo aqui? Aquele que continua pecando deliberadamente, ou seja, que continua vivendo a sua vida como se nada estivesse acontecendo, aquele que anda distraído espiritualmente o tempo todo, aquele que não tropeça de vez em quando e erra, porque não estamos falando aqui de perfeição, porque de perfeito só Jesus que veio até aqui, para que nós imperfeitos pudéssemos alcançar um Deus perfeito e estarmos com Ele. Mas não estou falando aqui de perfeição, não estou falando aqui de acidente, de pecado, não estou falando daquelas coisas de vez em quando, eu estou falando aqui daquelas áreas da nossa vida em que nós já estamos tão distraídos, em que talvez a gente nem perceba mais que o pecado está nos dominando, que a gente nem perceba mais que nós estamos voltando às velhas práticas lá de trás, ou a gente nem perceba que a gente está seguindo a correnteza do mundo, que a gente está fazendo o que todo mundo faz, a gente está ouvindo o que todo mundo ouve, a gente está enxergando o que todo mundo enxerga, a gente está igual a todo mundo. Ele está dizendo isso, que aqueles que estão distraídos, aqueles que vivem dessa forma, não entenderam tanto aquilo que Jesus veio fazer e não entenderam também o significado do batismo. Nós estamos nos aproximando de um momento aqui que teremos um batismo, no dia 2 de novembro, nós teremos um batismo acontecendo aqui na nossa igreja, e é um momento muito alegre, um momento muito especial, um momento de celebração, um momento de festa,
porque aqueles que ali estão decidiram entregar a sua vida para Jesus. Mas aqui o apóstolo Paulo usa esse simbolismo do batismo para deixar claro como deve ser a nossa vida depois que a gente conhece a Jesus. Ele diz aqui: acaso vocês não sabem que nós fomos batizados em Cristo Jesus e fomos batizados em sua morte? Portanto, nós somos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. O batismo fala de morte, essencialmente. Batismo fala de morte, fala de vida também. Mas antes de falar de vida, ele fala de morte. O batismo fala de morte da nossa velha vida. O batismo fala de morte das nossas velhas práticas, do nosso velho eu, do nosso velho homem, do nosso homem que estava no lombo de Adão. Fala daquele lá, aquele que foi levado junto com Adão para o pecado, aquele que viveu em pecado, aquele que pecou, como todos nós pecamos, aquele que deu vazão a tudo isso. Está falando está falando dessa morte, a morte da nossa velha vida. E eu acho muito interessante o significado do batismo, e principalmente a forma como nós o fazemos, imergindo na água e voltando, afundando totalmente e voltando, né? Tem alguns que são mais teimosinhos, a gente tem que dar uma empurradinha, o pessoal quer batizar só um pouquinho, né? Mas batizar realmente inteiro e voltar. Por quê? Para dizer assim: eu morri completamente para o velho Tiago. Para o velho Tiago eu morri completamente. E obviamente o batismo é um símbolo, assim como o corpo e o sangue de Jesus, ou o pão e o vinho da ceia não se transformam no sangue e no corpo de Jesus, não se transformam, são apenas um símbolo daquilo que Jesus veio fazer. O batismo também é um símbolo, mas além de um símbolo, é uma ordenança de Jesus muito importante para que nós possamos entender a morte do velho homem e o renascimento de uma nova criatura, para que a gente possa passar a viver uma vida nova com Jesus. Então, quando alguém se batiza, a gente está dizendo assim: você morreu para a sua vida velha, você morreu para aquilo que você era antes de Jesus. E agora, quando você daí sair, você está simbolizando que saiu uma nova pessoa, lavada, remida pelo sangue de Jesus, disposta, perceba essa palavra, disposta a agora obedecer ao Senhor, disposta agora a viver a vida com Deus. Não que não vão acontecer recaídas em algumas situações, em alguns momentos, porque todos nós pecamos, e a Bíblia diz assim: não pequem, mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado junto ao Pai, que é fiel e justo para vos perdoar dos vossos pecados. Nós temos diante de Deus, e nós nos arrependemos genuinamente, e aquele acidente de pecado acontece, a gente se arrepende, a gente se volta para Deus, e a gente diz: Senhor, eu não quero mais pecar. E a gente vai cair de novo em algumas áreas, mas a gente diz: eu não quero mais pecar. Porque é diferente, é muito diferente você pecar como um acidente, de você pecar deliberadamente, ou de você ficar tão distraído na área sentimental, emocional, na sua resposta àquilo que os outros falam, na sua falta de perdão, na sua mágoa, na sua ira, na sua concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo dos olhos, seja na área sexual, na área material, na área emocional, seja na área que for. Nessas áreas é muito fácil nós ficarmos distraídos. Então está falando aqui de nós morremos para essa velha vida e renascemos para o Senhor. E é importante nós sabermos disso. É importante nós conhecermos isso. É importante nós entendermos com a mente, mas muito mais do que com a mente, cair isso no nosso coração. Quando a gente fala, né, que o batismo é por inteiro, me vem à mente uma ilustração que tem até no curso de finanças, eu acho que ainda tem, de que alguns cavaleiros templários da Idade Média, eles se batizavam, e ao se batizar, eles se batizavam com a espada deles para fora da água. Então eles inteiros se batizavam menos a espada. Eles estavam dizendo: eu sou de Jesus daqui para baixo, mas a minha espada não, eu vou matar quem eu quiser, do jeito que eu quiser. E eles saíam de lá, iam para as cruzadas e faziam um monte de coisa que não era da vontade de Deus, enfim, arrebentavam com tudo. Mas muitas vezes aqueles que
vão passar pelo batismo devem entender isso, mas aqueles que já passaram têm que entender também que nós fazemos assim. Nós voltamos naquele momento e nós dizemos: Senhor, eu vou me batizar por inteiro, mas a minha área emocional, não, Senhor. Não, porque você não sabe o que o outro me fez. Se você soubesse, Deus, você ia me dar razão, né? Como se dissesse isso para o Senhor. Deus, eu me batizo por ele, mas não, aquela pessoa não, aquele lá merece, porque eu vou bater nele, porque eu vou pegar ele, se eu pego ele, eu faço isso, eu faço aquilo, e fala mal e tal. Senhor, eu vou me batizar por inteiro, mas a minha língua eu vou deixar para fora da água. Não é assim muitas vezes? Gente, se eu deixar, o velho Tiago quer se batizar com a língua para fora, não que ele quer falar o que ele quiser, a ideia dele é do jeito que ele quiser. E se eu tivesse uma espada, olha, ainda bem que a gente não tem, porque senão a gente também ia querer fazer isso. Outro, deixa a carteira para fora, né? Outro deixa a carteira, diz: Senhor, eu sou todo seu, Senhor, eu sou todo seu, mas na minha área material não, eu quero continuar idolatrando o meu dinheiro, eu quero continuar fazendo aquilo que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, eu quero continuar enganando aqueles que eu estou enganando, eu quero continuar roubando aquilo que eu estou roubando, eu quero continuar isso que eu estou fazendo. E por aí vai, todas as áreas da nossa vida, simplesmente um simbolismo, mas como é importante nós entendermos que nós morremos para o pecado. É engraçado a gente falar que Deus não matou o pecado, Deus matou a gente para o pecado. A Bíblia não fala: o pecado morreu, o pecado está morto. A Bíblia fala assim: olha, cabe a você dominar o pecado, ele bate a sua porta, cabe a você dominá-lo. Mas a Bíblia não diz que o pecado morreu, ela diz que nós morremos para o pecado. Nós morremos para uma vida velha. E ele diz simplesmente que da mesma forma que Cristo morreu para o pecado, nós também morremos. Se Jesus morreu, eu morri junto com ele. Se Jesus foi crucificado, meu velho homem, minha velha criatura foi crucificada junto com ele. Olha só, olha a força desse discurso, que não é apenas um discurso, mas é vida prática. Olha a força. Eu fui crucificado com ele e eu ressurgi com ele. Da mesma forma que eu morri para o pecado, eu ressurgi para uma nova vida ao lado do Senhor. Você é livre, porque você morreu. Sem morte não tem vida. Sem morte para o pecado não tem vida. Quando você morre para o pecado, Jesus está dizendo: agora você é livre para escolher viver comigo. Versículo 17 do capítulo 6 que a gente leu diz assim: antes nós éramos escravos do pecado, mas agora nós passamos a obedecer de coração aquilo que nos foi ensinado. Obedecer de coração, eu amo esse versículo, porque ele me fala de uma verdade sensacional. Ele fala que eu sou livre do pecado o suficiente para agora não fazer o que o pecado me manda, ou que o meu eu, a minha vontade me manda, mas eu sou livre para obedecer de coração. Eu sou livre para dizer: Senhor, o Senhor morreu por mim, o Senhor veio até aqui, se fez homem por mim, o Senhor andou aqui no meio dessa bagunça que se chama humanidade por mim, o Senhor experimentou as nossas dores físicas, emocionais e principalmente espirituais, estando afastado de Deus e recebendo o castigo de Deus que era para nós. Jesus recebeu o nosso lugar por mim. E se Jesus fez isso, qual deve ser a minha resposta a Ele? Jesus, eu morri inteiro. Se tem alguma área da minha vida que não foi ainda batizada, eu vou batizar, né? Tu não precisa molhar nada não, tá? O batismo é um simbolismo maravilhoso, mas eu quero, Senhor, me entregar. E você que está pensando a respeito do batismo, é isso. Será que eu vou me batizar ou não? O batismo é isso. O batismo é dizer: eu quero morrer para a minha velha vida, eu quero viver com Jesus. Eu quero que o sacrifício de Jesus tenha significado na minha vida. Jesus, sim, é o Salvador de toda a humanidade, de todo aquele que crê, mas eu creio, é meu Deus, é o meu Salvador, é o meu Senhor, e o Espírito Santo de Deus habita em mim. Então aquilo que já aconteceu dentro de mim, eu quero manifestar lá fora. E quem quiser ver, pode ver.
Quem quiser ver pode ver que eu sou filho de Deus, que eu nasci de novo, que eu conheço a Jesus, quero viver para Ele e vou viver com Ele. Amém? Vamos lá para o versículo 7, versículo 6, que diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Isso fala da nossa vida eterna, fala da nossa vida com Deus na eternidade, mas fala da nossa vida aqui. Se eu morri com Jesus, com Ele eu vou viver. Se eu morri com Jesus, isso não é um ritual na minha vida, isso não é um símbolo na minha vida, isso não é uma religião na minha vida, isso não é um conjunto de coisas que eu faço na minha vida, isso é quem eu sou, um filho de Deus, que agora vai viver para o Senhor, porque Ele morreu por mim, eu posso viver para Ele, porque Ele morreu por mim, eu posso viver para Ele. E aí no versículo 11, ele vai dizer assim, vamos só ler a continuação, vamos chegar no 11, vamos ler o 9. Pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Então não adianta querer falar que Jesus morre um monte de vezes. Não, Jesus morreu uma vez só, uma vez por todas e por todos. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Jesus morreu para o pecado de uma vez por todas, vive para Deus, para sempre viverá. Versículo 11, da mesma forma, quer dizer, do mesmo jeito, com a mesma força, com o mesmo poder com que Jesus morreu e ressuscitou, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Para quem que está falando? Considerem-se mortos. Fala para o teu vizinho, é contigo. É contigo. E é comigo. É com todos nós. Considerem-se mortos para o pecado. Este considerar aqui, ele é uma... Dentro dessa linha retórica do apóstolo Paulo, dentro dessa explicação do apóstolo Paulo, ela é assim: eu olhei, eu entendi e eu considerei dessa forma. Eu entendi tudo aquilo que Jesus fez, eu apliquei isso na minha vida, então agora eu preciso responder. Então isso precisa gerar algum efeito na minha vida. E aí o apóstolo Paulo diz: considerem-se mortos para o pecado. Considerem-se mortos para o pecado. Entenda que disso você precisa sim tomar posse. Disso sim você precisa pegar como uma verdade na tua vida. Você não precisa mais dar valor, não precisa mais dar ouvidos à voz do pecado. Você em Jesus tem o poder para vencer as tentações que se levantam. A Bíblia diz que não existe tentação a qual nós não possamos suportar. Elas vêm, elas batem a porta, mas nós podemos vencer em Jesus. Essa é a verdade. Esse poder para vencer nós temos em Jesus. Naquela área da minha vida, na tua vida, nós aplicando isso precisamos crer primeiro, porque sem crer, sem acreditar que em Jesus nós temos esse poder, nós nunca vamos sair do lugar. Algumas pessoas costumam olhar para uma vida de maior santidade, olhar para algumas pessoas como exemplo, e eu mesmo já fiz isso algumas vezes na minha vida, e olhar assim: lá eu nunca vou chegar. Lá eu nunca vou chegar, então é muito difícil. Aquele tipo de vida mais perto de Deus é para alguns. É só para alguns, porque é muito difícil. É aquele que tem o dom mesmo, aquele que foi chamado, né, para ser santo. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós todos fomos chamados para ser santos porque Ele é santo. Não porque nós somos bonzinhos por nós mesmos, mas porque Ele nos santifica, porque Ele quer nos transformar, porque Ele quer ir jogando tanta água limpa da palavra na nossa vida, para que a água suja vá saindo aos poucos, até que se torne cada vez mais limpa. O apóstolo Paulo fala assim: eu não considero que eu já tenha alcançado, que eu já tenha chegado lá, mas uma coisa eu faço, eu deixo para trás aquilo que me impede. Eu deixo para trás o pecado, eu deixo para trás, seja o embaraço, eu deixo para trás tudo aquilo que me afasta de Deus e eu corro para o Senhor,
porque em Cristo existe provisão para você. Então você pode se considerar morto para o pecado, você pode considerar sim a capacitação que vem do alto para vencer, seja a área que for de pecado que te escraviza, seja a área que for de pecado que te tira o foco do Senhor, seja o que for, você pode confiar numa provisão vinda do Senhor. Existe a parte de Deus, que é garantir essa provisão, mas existe também a nossa parte. A nossa parte. Versículo 11 diz, para que nós possamos também andar em novidade de vida, considerem-se mortos para o pecado. Tem uma historinha que eu vi, na Segunda Guerra Mundial, os tanques de guerra norte-americanos eram muito fortes para as armas japonesas, quando eles estavam invadindo algumas ilhas. Então os japoneses criaram uma tática para conseguir matar o pessoal dos tanques de guerra. Eles começavam a dar alguns tiros, os snipers escondidos, os atiradores, davam alguns tiros bem na porta assim, do tanque, bem na escotilha do tanque. E dava um tiro, e dava outro tiro, e dava outro tiro, e uma coisa estranha, fazia um barulho muito estranho aquilo, e lá pelas tantas, um dos operadores ali do tanque abria a escotilha e colocava a cabeça para fora para ver o que estava acontecendo. Quando ele colocava a cabeça para fora, pá! Um tiro na testa. Um tiro bem no meio da testa e ali, a partir daí, os japoneses conseguiam dominar aquele tanque. Da mesma forma, na nossa mente é assim, a nossa vida é assim. O velho homem, a velha mulher, a velha criatura, tenta nas nossas vidas nos afastar do Senhor. E dá um tirinho, e dá outro, e espera a gente ficar distraído o suficiente para abrir a escotilha, para sair da proteção, e eu não estou falando aqui de algo místico, uma proteção espiritual, alguma coisa, estou falando de distração mesmo, no nosso dia a dia, e colocar a cabeça para fora, e aí o pecado novamente nos dominar naquela área da nossa vida. E aí a gente cai no versículo 12, que diz aqui, portanto, já que é assim, né, já que é assim que funciona, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo o que vocês obedeçam aos seus desejos. E versículo 13, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Versículo 12 diz, portanto, não permitam que o pecado continue dominando a vida de vocês. Existe uma luta contra o pecado. E quando diz aqui não permitam, está falando para os leitores, está falando para nós. Não permitam que o pecado volte a escravizar vocês. Não ofereçam, no versículo 13 diz, não ofereçam os seus corpos físicos, a sua vida, não ofereçam ao pecado novamente como escravos. A Bíblia diz, no próprio Carta aos Romanos, um pouquinho antes, diz que nós somos escravos de quem nós obedecemos. Se nós obedecemos a Deus, nós somos servos ou escravos do Senhor. E se nós obedecemos ao pecado, à velha vida, ao velho homem que está à mercê de Satanás, que está à mercê de tudo aquilo que um homem afastado de Deus é levado a viver, nós somos escravos daquele a quem nós obedecemos. Então, não permitamos que o pecado continue nos dominando. Não permita, não ofereça os membros do corpo de vocês. Não ofereça, eu não tenho que falar para mim, não ofereça o meu corpo. Não ofereça os olhos para olhar aquilo que não deve. Não ofereça os ouvidos para dar ouvidos àquilo que não deve. Não ofereça a língua para falar daquilo que não deve. Não ofereça a mente para pensar, para maquinar, para intentar aquilo que não deve. Não ofereça a vida de vocês para obedecer novamente ao pecado, porque vocês foram libertos por Jesus. Porque o sacrifício de Jesus justificou cada um de nós, ou seja, nos tornou puros diante de Deus, nos tornou justos do ponto de vista de Deus, em que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas se é assim, se eu fui livre, eu devo a minha vida para Ele. Eu acho muito especial no versículo 13, quando diz assim, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Você estava morto e agora tem vida, você deve a sua vida eterna ao Senhor. A gente não vê aqueles filmes, principalmente da antiguidade, em que as pessoas
dizem assim, uma pessoa salva o outro em uma situação de risco de vida, e aí o outro fala assim, agora eu devo minha vida a você, o que você quer de mim? É mais ou menos isso, tá? Eu estava morrendo, eu estava morto nos meus delitos e pecados, Ele me deu vida, sem eu merecer, Ele veio e me salvou, mas agora, a minha parte é viver minha vida para Ele, a minha parte agora é não oferecer os membros do meu corpo para esse velho dono, para esse velho senhor de escravos que quer me dominar. Um exemplo disso é que o povo de Israel, quando foi liberto do Egito, o povo tinha vivido 430 anos no Egito, sob um regime de escravidão severo, um regime de escravidão duro, sob açoites, sob trabalhos forçados. E aí Deus os libertou, Deus usou Moisés, os libertou, e eles atravessando, estando próximos do Mar Vermelho, naquele momento que o mar se abriu e tudo, os exércitos do faraó estavam atrás deles correndo. É a mesma coisa, tá? E não que eles não fizeram isso, porque depois eles pensaram e alguns fizeram isso, é a mesma coisa que aquele povo que viveu escravo, sofrendo, levando chicotada nas costas, comendo só aquilo sobras e coisas ruins, trabalhando o dia inteiro para o faraó, sem receber nada em troca, sendo desprezados por aquele povo, sendo humilhados por aquele povo. E o faraó correndo atrás deles e dissesse assim, mas meus queridos, vocês nasceram aqui comigo, vocês viveram aqui comigo, vocês eram meus escravinhos do coração, voltem para mim. É a mesma coisa que aquele povo de Israel pensasse um pouquinho, não é que é verdade? Olha só, eu vou voltar lá para trás, eu vou viver de novo sobre o regime do faraó. O faraó não era tão ruim assim. E eles pensaram isso em certo momento para frente, eles ficaram com saudade, a Bíblia diz, das cebolas do Egito. Eles tinham um maná, que era um pão que Deus mandava, e tinham codornizes para comer carne, quanto que eles quisessem, até sair pelas orelhas se quisessem. Mas eles ficaram com saudade das cebolas do Egito, ficaram com saudade daquilo que estava lá atrás. E muitas vezes, eu e você fazemos assim. Quando a gente olha para o povo de Israel, a gente fala, como que pode eles receberem tudo isso de Deus, receberem um pão que cai do céu, o mar se abre na frente deles, o monte pega fogo, Deus escreve a sua lei em umas tábuas e diz para eles obedecer, e eles ainda querem voltar a viver lá atrás. E quando o Moisés subiu o monte, eles fazem um bezerro de ouro para adorar no lugar de Deus. Como que pode esse povo mal agradecido? E aí eu pergunto, quão mal agradecido eu sou quando eu faço a mesma coisa na minha vida, quando eu quero voltar a comer lavagem quando Deus tem um banquete para mim, quando eu quero voltar para o mundo, e eu não digo mundo como pessoas ou lugares, enfim, eu digo mundo como um sistema afastado de Deus em que o Senhor é o pecado, mas o Senhor nos libertou do pecado, o Senhor nos livrou do mundo, nos livrou da correnteza para que nós possamos andar perto do Senhor. E a pergunta para nós nessa noite é, em que áreas nós ainda estamos sendo escravizados pelo pecado? E nós vamos responder ao Senhor nessa noite. Convido você a fazer isso. Feche os teus olhos. Existe uma guerra acontecendo, uma luta acontecendo, e nós não estamos hoje nós não estamos falando da luta contra o inimigo. Hoje nós estamos falando de uma luta que é contra a velha criatura, contra os velhos desejos, as velhas práticas, as velhas obras que querem nos dominar. E a pergunta é, a quem você tem servido? Quem tem te dominado? Quem tem te escravizado? Quem tem te escravizado? Nesse momento não adianta a gente dizer assim, aquele diabo sujo que fica me tentando, ou tem um demônio me fazendo pecar. Não, a gente não está falando disso, hoje a gente está falando da nossa tendência pecaminosa, a gente está falando da nossa vontade de novamente desobedecer ao Senhor e viver como se Deus não tivesse feito tudo aquilo que Ele fez, se Jesus não tivesse vindo até aqui. Em que áreas você ainda tem sido escravizado pelo pecado?
Em que áreas aquele velho dono, o pecado, ainda te domina? E se você chegar à conclusão de que o pecado, essa independência em relação a Deus, te domina por inteiro, por completo, porque você se afastou do Senhor ou porque você nunca se entregou para Ele, a Bíblia diz que Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos ser livres do pecado, para que o pecado não nos dominasse mais. Então, mediante a morte e ressurreição de Jesus, eu e você temos vida, e eu posso tomar posse dessa vida em Jesus. Eu posso me arrepender da minha velha vida de independência em relação a Deus e dizer: Senhor, eu quero agora obedecer a Ti. Eu era escravo do pecado, mas eu quero obedecer de coração ao Senhor que me chamou e me libertou. Ou talvez você diga: não, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor, e a maioria das áreas da minha vida estão com o Senhor, mas existem ainda áreas em que o pecado está me dominando. O desafio para você, desafio para mim hoje, nessa semana, é que a gente possa dizer: Senhor, eu quero ser feito novo. Senhor, eu quero crescer. Senhor, eu quero me arrepender da minha vida velha. Vou convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar uma canção que vai convidar o Senhor a renovar as nossas vidas e dizer: Senhor, vem me transformar por inteiro, vem me renovar, porque aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, necessita do Senhor, necessita de Ti. Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Antes, nós nos entregamos a Ti, e a minha oração, Senhor, é para que cada um de nós, a cada dia, Senhor, consideremos-nos mortos para o pecado, mas ofereçamos os nossos corpos, Senhor, para a obediência a Ti, e não mais para o pecado. Senhor, nós sabemos que o Senhor é bom, fiel e constante, sempre vai fazer a sua parte. Que nós possamos fazer a nossa, Senhor, para Te obedecer e crescer a cada dia em nome de Jesus. Amém.